E aí, pessoal, tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de número 46, né? Mudar um pouquinho aí, falamos até agora sobre transformações de energia e finalizamos ali impulso. Então agora iniciar um conteúdo novo, né? Então vamos lá? Então aí a aula de número 46, né? A aula de número 46 fala de estática dos sólidos, estática dos sólidos, parte 1, né? Então essa primeira parte aí vai falar da estática e vai falar do equilíbrio estático de um ponto material, centro de gravidade. Então todos nós temos aí como você pode equilibrar alguns objetos. Você olha aí até na internet, né? Execução com operações de vetores que eu preciso, né? Saber como eu vou trabalhar aqui exatamente para equilibrar, vou usar vetores, estudar os movimentos e as formas, estabelecendo assim conexões entre esses conteúdos. Então, é possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? Então, falando aí de equilíbrio. Na internet vocês já viram algumas situações de pessoas pegando algo muito pesado, colocando em cima de uma garrafa e deixando ali equilibrado, uma máquina de costura, vários objetos. Então eles tentam equilibrar, pegar pedras ali, todas diferentes e vai empilhando, né? Parece ali que não tem lógica aquilo ficar em pé, mas consegue. Se observar direitinho ali o centro de gravidade, centro de massa, o ponto de equilíbrio onde você vai colocar, você consegue, tá bom? Então vamos lá. Então olha aí, ó, é possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? Vamos ver. Na natureza, olha só. Então, é lógico que aqui alguém veio e fez isso, né, gente? Não veio do nada. Ele coloca formas diferentes. Você pode ver que não está reto. Ó. Vem aqui, faz uma curva para cá, volta e vai fazendo. Então, tem que ter, de uma certa forma, aí o centro de gravidade e o centro de massa alinhado. Se não tiver alinhado, você não vai conseguir. Tudo é questão de o centro estar alinhado. Os brinquedos, né, que as crianças usam aí, até adultos mesmo, eu acho que você já deve ter visto que você faz uma torre, né? Aí você vai tirando os bloquinhos de madeira, um por um, e colocando em cima. Então ali você pode ver que você tira de um lado, o outro fica um pouco solto, você vai tirando e empilhando. Então ali você treina isso. Só que você tem que saber, se já tem um excesso para um lado, você vai colocar para o outro para equilibrar, né? Beleza? Então vamos lá. Então olha só. Aí, ó, na ginástica olímpica. Isso, eu não consigo nem subir, imagina conseguir fazer uma coisa dessa, né? Os profissionais, né, eles têm uma força extraordinária no braço e geralmente são da minha altura ou bem menores, né, na realidade, para ter um desempenho bem melhor, porque menor vai ter menos massa e isso vai ajudar no equilíbrio, né? Até nos saltos também. Ou mesmo descansando numa rede, olha aí o equilíbrio tá bem aconchegado aí, tranquilo, né? Então falando de equilíbrio tanto no esporte, quanto no lazer, quanto você está em casa ou brincando, você vai ter esse conteúdo no seu dia a dia. É necessário uma força grande para manter o equilíbrio. Lógico que aqui você tem o peso, certo, desse cidadão, só que aí ele está fazendo o quê? Uma força para cima, puxando a argola para baixo, né? Ele puxa a argola para baixo, a argola puxa ele para cima. Então, essa tração aqui, ó, a soma das duas é igual ao peso, né? Então, elas duas estão equilibrando. Segundo a primeira lei de Newton, para que um corpo esteja em equilíbrio, seja estático, né? Em repouso, seja dinâmico em movimento, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele sejam nula. Aí você pensa, como assim, né? Pessoal, olha só, imagina que você está andando de carro. Para que você consiga ter uma velocidade constante, a força do motor empurrando o carro, puxando o carro, né, que empurra o chão para trás, o chão empurra o carro para frente. O que acontece? O ar ele tem uma resistência, ele vai tentar segurar o carro. E o atrito com o chão, do pneu com o chão, também vai ter. Só que chega a um ponto que a velocidade não muda,
significa que a resultante das forças é zero. Não é que a força é zero. A resultante, a força que o carro faz para ir para frente é igual à força que o ar e o atrito faz contrária a essa força. São forças contrárias, o atrito e o atrito com o ar, né? Atrito com o ar e atrito com o chão. Então, se você está numa velocidade constante, as forças que atuam no corpo a resultante, né? O resultado final é zero. E um outro exemplo é aqui, ó, olha só, o que acontece aí? Esse ginasta, ele está segurando, né? O ginasta brasileiro aí, ele está segurando e parado. Para que ele fique parado, o que acontece? Eu tenho aqui uma força para cima, T1, uma força para cima, T2, que é a tração que nós chamamos, né? Equilibrando o quê? O peso dele. Então, isso significa o quê? Que a força resultante, olha só, é a tração 1, tá vendo aqui? A tração 2, menos quem? O peso. Ah, professor, por que menos? Porque a tração está para cima e o peso está para baixo. Se para cima eu somo, para baixo eu subtraio. Se eu fizer o contrário, eu só vou mudar o sinal. Mas o que acontece? As duas teriam que ser menos T1 e menos T2 mais P ou igual tá. T1 mais T2 menos P. Mesma direção, sentidos opostos. O que a gente faz? Subtrai as forças, certo? Então, analisa bem aí a forma que você está. Então, quando está assim, está em equilíbrio. Então, a minha força resultante é zero. Simples assim. Por quê? Porque quando eu somar T1 mais T2, tem que ser igual ao peso. Tem que ser igual ao peso. Um exemplo. O FRJ Rio de Janeiro. A figura a seguir mostra um atleta de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada, né? Posição aí Cristo, né? Assinale qual entre as alternativas a seguir, no caso, né, assinale qual entre as alternativas a seguir, a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando-se as forças do ar. Então, é só a questão do corpo e das argolas. A representação, os vetores, certo? Então, olha aí, várias situações. Para que o corpo consiga estar em equilíbrio. Então, pessoal, olha só, o que acontece? As argolas, quando ele sobe, ele está aqui, né? Então, as argolas estão retas. Quando ele abre, o que acontece? As argolas vão ficar meio que inclinadas, né? As fitas, né, com a argola, a fita vai ficar inclinada. Então, quando ele faz essa posição, vamos lá, se eu tivesse preso lá, o que ia acontecer? Para onde estaria essas forças? Uma é o corpo sempre tem massa, o corpo tem massa e sempre vai estar sendo puxado para o centro da Terra, através da aceleração da gravidade, certo? Peso. Então, o peso do meu corpo está puxando para o centro, para baixo. Quando eu seguro aqui, você tem que olhar, o que eu estou segurando é o quê? As argolas, o ginasta lá, e as fitas estão nessa posição. Agora pensa, se eu estou parado, lá o ginasta está parado, vamos olhar lá? Se o ginasta está parado, essa força, ela está sendo representada como? Será que o que está segurando ele é uma força lateral? Será que é? Será que todas as forças estão atuando para baixo? Será que se todas elas atuassem para baixo, ele estaria em equilíbrio? Tem como o peso atuar para cima? Olha aí, o peso não tem como atuar para cima, né, gente? Não pode ser todas as forças na mesma direção que ele vai se mover. Sempre tem que ser forças contrárias. Agora analisa, se essa daqui e essa forem iguais, elas se cancelam, ele vem para baixo. Se essas daqui, mesmo que vá de encontro para o corpo dele, continua indo para baixo. Então, a única que resta seria a letra E e a letra A. Mas, analise o seguinte, o peso não pode ser para cima. O peso atua sempre para baixo. Então, olha só, a força-peso do corpo possui a mesma intensidade
que é as duas forças de tração. Então, se ela está inclinada, eu vou ter uma tração 1, uma tração 2. Uma tração 1 e 2 e aqui o peso para baixo e as duas puxando para cima. Lógico que aqui, gente, eu vou decompor, né? Quando ela está nesse sentido, eu vou ter aqui, ó, um T é melhor. Eu vou ter aqui um T na direção Y, por exemplo, e um T na direção X. Por quê? Na realidade, se está inclinado, aqui a T2, ó, eu tenho que ter uma força puxando para cima. É essa que vai me importar. Eu vou ter que decompor T1 e T2. Que isso aqui nós vimos lá em vetores e leis de Newton também, na segunda lei de Newton. Então, você vai ter que decompor. Mas aqui é fácil, né? Só é você usar o seno e o cosseno. Aí fica bem tranquilo de resolver. Mas, se for só uma representação que foi pedido, é muito fácil. Representa direto aqui, ó, essas forças que estão atuando no corpo. Então, a força peso do corpo possui a mesma intensidade que as duas para baixo. Então, lembra, é duas para cima, não teria como essas outras. Ó. Se está tudo para baixo, vai para baixo. Se essa daqui, o peso, nunca vai existir isso. Não tem como o peso ser para cima. Não tem, sempre é na direção da superfície. Aqui também, ó, se as duas se cancelam, essa aqui vem para baixo. Se as duas se cancelam, essa vem para baixo. E não pode ser as três para baixo que ele vai ter que descer, não tem como. Certo? Beleza, então ele puxa para baixo, mas a força que segura ele é das argolas, que puxando para cima. Exatamente essa questão aqui. Tá bom? Bom, São Paulo aí, MAC, né? Querendo se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, né? A figura está mostrando aí esse martelo. Qual das forças indicadas, todas elas de mesma intensidade, lembrando, será mais eficiente? Aí você pensa, nossa, eu vou usar um martelo, como é que eu vou tirar? De que forma eu vou colocar ali? Será que quando o prego está mais baixo é mais fácil? Quando ele está mais alto? Quem nunca colocou um calçozinho ali no martelo para poder tirar, né? Então, só que aí pensando, aonde você vai exercer? Aonde você vai exercer? Se você tem o cabo do martelo, você está lá, você vai segurar. Você já sabe, né, que você segura e dá aquele puxão. Então, vamos olhar lá? Olha só, tem várias representações. Se eu puxar para A, eu posso até tirar um pouco se ele estiver preso. Só que não vai ser tão eficiente. Porque o martelo, ele vai girar ao redor desse ponto aqui, ó. Ele vai girar para cá, certo? Se ele girar ao contrário, ele não vai arrancar o prego, ele vai tirar uma parte do prego só. Só uma partezinha, não vai tirar tudo. Lembrando que o centro dele tem que girar ao redor do seu centro. Então, lógico que ele vai girar mais ou menos nessa direção, nesse sentido aí, da esquerda para a direita. Se eu puxar para A, será que vai ter uma eficiência boa? Opa, se eu puxar para A, vai ter uma eficiência boa? Não vai, né? Porque está ao contrário. Se eu puxar o martelo para cima, é meio complicado, né? Por quê? O pessoal pensa, eu vou pegar um martelo, colocar e ficar fazendo isso aqui? Não dá, né? Que o certo do martelo é fazer o giro, né? Aí você não vai conseguir. É parecido com uma chave de roda. Vamos lá, continuando. Então, essa B aí não tem nem lógica, né? A letra E, você estaria fazendo força muito estranha. Por quê? Você estaria fazendo exatamente isso aqui, ó. Se está aqui, você estaria puxando para baixo aqui, ó. Para baixo, certo? Ou esse outro aqui. Gente, a força melhor de se fazer, vamos lá? A força melhor é isso aqui, ó. É um ângulo de 90 graus. Então, a letra C aqui, ó, tá perfeita. Por quê? Se eu tenho uma alavanca, a melhor forma de fazer é em 90 graus, independente da distância, tá? Se você for aplicar. Qualquer outra não vai ser tão eficiente. A mais eficiente é fazendo um ângulo de 90 graus. É um ângulo de 90 aqui, ó, exatamente. Certo? A mais eficiente em qualquer situação é um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 3. Determine as trações
olha só, as trações. O que é tração? É aqui nos fios, ó, certo? Cada fio tem uma tração. Nós já vimos isso. Tração tem a ver com fio. Determine as trações nos fios ideais AB e BC. O que é AB? AB é essa daqui, ó, para cá, certo? BC é para cá. Só que analisa que BC está inclinado, certo? Então, não vou conseguir fazer direto. Eu vou ter que fazer o quê? Decomposição. Sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada, dado seno 0,6, cosseno do ângulo 0,8 e o peso do objeto 90 newtons. Só que olhem o seguinte, ele está em equilíbrio, significa que ele está parado. Então, as forças que estão atuando aí tem que dar zero. Então, vamos para a nossa resolução aqui. Olha só, o ponto B, você analisa. O que eu tenho no ponto B? Um peso. Eu não vou desenhar o objeto, só vou desenhar a força. Então, eu tenho o peso para baixo. Eu tenho a tração BC inclinado aí e a tração BA, mas está parado, certo? Analisou tudo aí? Beleza. Olha só o que acontece. Ah, professor, o que é TBC? De onde apareceu isso? Apareceu aqui, gente, porque eu tenho que decompor os vetores. O que isso significa? Para que isso aqui fique parado, tem que ter uma força contrária ao peso. Qual é essa força? É TB, só que quem? Seno, né, que está na vertical aí. Depois, eu tenho que ter outra. Qual é? TB cosseno, que é quem? Contrária a essa força BA. Se eu tenho uma força, ó, BA, tem que ter uma contrária. Quem é que está fazendo essa força? TBC cosseno, certo? Então, eu decompus o BC em dois vetores. O que acontece? Um exemplo que eu dei bastante foi o quê? Você pega uma caixa, você vai puxar a caixa. Quando você puxa nessa direção, você não está puxando reto. É diferente de eu pegar um objeto aqui e puxar ele para cá, entendeu? Ou empurrar ele aqui. Eu estou puxando de baixo, então está inclinado. Mas o objeto vai se mover como? Voando? Não, ele vai se mover aqui nesse sentido. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu puxo aqui, eu vou ter que decompor em X e em Y, tá? Tem que decompor sempre essas duas. E a que me interessa ali é qual? As duas. Porque uma está contrária ao peso, para baixo, tem um TBC seno de θ, para cima. A outra está para um lado, TBC cosseno de θ por outro, tá? Então, vamos lá. Então, essa corda BC está equilibrando esse objeto em relação à corda BA. Então, vamos lá. Olha aí. Beleza. Olha o ângulo. O ângulo de cima é o mesmo daqui de baixo, tá? Esse ângulo aqui que era, ele é o mesmo do outro lado. Então, vamos lá. Representando, ó. Agora eu não vou representar a BC, ó. Eu já tirei, porque o que me importa é as componentes dela, tá? Ela estaria bem aqui, ó. Ela estaria aqui, BC, mas não é ela que eu vou tratar. Por quê? Eu vou ter que igualar peso com TBC seno de θ, certo? Elas são iguais. Quanto é que dá o resultado final? Gente, um corpo só pode estar em equilíbrio quando a resultante é igual a zero. Se é igual a zero, significa que elas são iguais. Significa o quê? Que o valor do peso para baixo é o mesmo valor da tração para cima. Certo? Vamos lá então. Então, olha aí, o peso para baixo é igual a TBC para cima. O seno, quanto é que vale o seno? 0,6. Quanto é que vale o peso? 90. Isso aqui foi dado na questão, ó. 90 aqui, ó. E o seno, 0,6. Se foi dado na questão, pronto, vamos utilizar. Passo 0,6 dividido 90, eu chego com qual resultado? 150 newtons. Para onde está apontando esse 150? Para cima. Para cima. 150 newtons. TBC, 150 newtons. Certo? Então, vamos lá. TBA é igual a TBC cosseno. Esse aqui está na mesma direção, só que sentido contrário à outra componente.
Então, isso vai dar o quê? TBC, eu já sei quanto vale TBC, né? Eu já sei quanto vale o TBC. Qual é o TBC? É essa tração aqui, ó, essa tração maior. Essa tração maior vale esse valor. Essa outra em relação ao peso vai dar praticamente o mesmo resultado. Então, vamos lá. 150 vezes 0,6 dá 90. Então, dá 120 newtons. Na realidade, ó, BA, né, que é essa daqui, ó, que está puxando nesse sentido na outra direção, BA, TBA, vale 120. Olha só, deixa eu voltar aqui, 12. Esse valor, vou apagar tudo isso aqui para mostrar aonde veio. Olha só, esse valor aqui, ó, para cima, vale a mesma coisa que o peso, tá? Ele vai valer 90 também. Só que essa outra aqui, ó, quanto nós achamos? 120, tá vendo? Opa, 150, desculpa. 150. Vou apagar aqui, 150. E essa outra aqui, 120 newtons. Então, é isso que está falando. Só que as componentes, se aqui vale 120, essa outra aqui também vale 120. Tá bom? Então, sempre analisando isso aí. Então, chegamos ao resultado das duas questões. Deixa só um pouquinho para vocês analisarem. Lembrando, a gente está decompondo as forças para poder achar o valor de TBC, tá? Que não está aqui. O TBC é essa força aqui, ó. TBC. Aí as componentes valem menos, mas ela é o valor maior, que seria a hipotenusa, né? Poderia fechar aqui, ó, um triângulo. É a hipotenusa, o lado maior. Bom, o centro de gravidade. Quando eu falo de centro de gravidade, é um objeto que você lança. Olha onde está o centro de gravidade aqui, ó. O que pode ocorrer? Quem nunca jogou aí um martelo, uma chave? Pessoal, olha só, quem joga tijolo, por exemplo. Você vê aí o pessoal pega assim, né? 2, 3 tijolos, 4, joga junto, o cara para. Ou pega um, joga para cima, né? E esse é muito perigoso, né? Se vacilar, volta e cai em você mesmo. Então você tem que pegar o quê? Saber como jogar para ele não sair girando. Agora imagina um martelo. Como é que você joga um martelo para uma pessoa? A pessoa pede, não, joga um martelo para mim. Você vai fazer o quê? Você vai alinhar bem certinho e jogar para ele, com o lado mais pesado para frente, para que ele vá certinho, né? Ele vá, né, como se fosse aqui, né? Nesse sentido. Ou você vai fazer o quê? Pegar o martelo e falar, pega aí. Joga desse jeito assim, o que acontece? O martelo tem uma parte mais pesada, que é o martelo em si, o metal, e tem o cabo, né? Então, o que ele faz? Ele dá uns giros meio que saltando, né? Ele vem, dá aquele salto, então é difícil você parar. Por quê? O centro dele de massa não está no meio, está deslocado para a ponta do metal, porque é mais pesado, tem mais massa, né? Tem mais massa do que o lado do cabo. Mesmo que seja de ferro, vai estar desalinhado, porque tem uma parte que tem que ter mais massa, certo? Então, quando você joga um objeto, você tem que analisar muito isso. Um exemplo também, você está andando de bicicleta. Tem muita gente que anda de bicicleta, até brinco, né? Que eles viram a bicicleta com o corpo, né? Ele vai levando e faz isso aqui. Não é isso. A bicicleta, se você parar para pensar, você não controla ela necessariamente com o guidão. O guidão você vai frear, você vai fazer curva e tudo mais. Mas o equilíbrio da bicicleta não está no guidão. O equilíbrio da bicicleta está no seu corpo. E numa parte que você nem imagina. Se você quer descobrir, fácil. Quem é que anda de bicicleta sem as mãos? Se precisasse do guidão, você não precisaria soltar, né? Como é equilibrado. Você equilibra a bicicleta com essa parte da cintura aqui, ó, com o umbigo. Bem na parte do umbigo você controla se você vai para um lado, se você vai para o outro. Você faz esse movimento e você faz até curva, né, com bicicleta. Consigo fazer isso tranquilamente. Você faz a curva só fazendo o movimento do corpo. Então, o seu centro de massa vai estar aproximadamente no umbigo e o centro de gravidade também. Tá bom? Então, vamos continuar lá. Então, centro de massa é onde a massa está mais concentrada. O centro de gravidade, aqui. Centro. Então, aqui, ó, centro de gravidade e centro de massa. Nesse caso, está no meio porque esse objeto ele é tipo um cilindro e bem certinho. De acordo com a figura do slide anterior, observamos que um corpo
extenso, possui movimento de translação e rotação. Foi tirada uma série de fotos em intervalos de tempo muito pequenos da barra de ferro em movimento, que é esse caso aqui, tá vendo? Jogou, você pode jogar tanto ela girando ao redor do seu próprio eixo, quanto girando em dois movimentos de giro, né? E como se toda a massa da barra estivesse concentrada em um único ponto. E toda essa força que atuam, todas essas forças que atuam em cada partícula da barra também estivesse aplicada nesse ponto. O que quer dizer? A trajetória, você observa que a trajetória ela vai com o centro, ela gira, mas o centro dela permanece alinhado, tá vendo? Todo o tempo. Bom, ele existe também para sistemas formados por corpos separados. O sistema solar, por exemplo, tem um centro de massa e é em torno desse centro de massa que giram os planetas, e não em torno do centro do Sol. Embora o centro de massa do sistema solar esteja bem próximo do centro do Sol. Então, todos esses corpos, ele tem um centro aqui, ó, tá vendo? Todos eles têm um centro aqui, ó. Todos eles. Alguns giram ao redor do seu próprio eixo, né? E ao redor do Sol. Então, quanto mais distante, né, você percebe aqui que esse aqui é totalmente gelado, né, porque está muito distante do Sol. O centro de massa é também o centro de gravidade de um corpo. O centro de massa é também o centro de gravidade de um corpo. O que queremos dizer com isso é o seguinte: como a aceleração da gravidade é praticamente constante, a resultante da força da gravidade sobre cada parte do corpo é, em regiões de pequenas dimensões, equivalente à força-peso do corpo como um todo, se aplicada no centro de massa. Então, é bem próximo um do outro, centro de gravidade e centro de massa. Bem próximo. Bom, olha só o exemplo do martelo que eu falei, né? Isso simplifica muito a análise quando a força-peso, olha só, isso simplifica muito quando a força-peso estiver envolvida. Todo o efeito da força-peso pode ser simulado pela aplicação do peso do corpo como um todo no centro de massa ou centro de gravidade. Então, olha aqui, ó. Se você analisar, o meu centro de massa não vai estar aqui, gente. Por quê? Aqui eu tenho uma maior quantidade de massa. Então, está deslocado no sentido da parte de metal, que é o martelo em si, né? Então, vou acabar deslocando isso para esse lado, porque tem uma concentração maior de massa. O centro de gravidade desempenha um papel importante na análise do equilíbrio de corpos, certo? Então, deixa eu só voltar aqui, beleza. Então, vamos lá. O centro de gravidade desempenha um papel importante na análise do equilíbrio de corpos sólidos, lógico, né? Sua posição relativa pode determinar o tipo de equilíbrio, estático, instável ou indiferente. Então, vamos ver a situação de cada um. Olha só o estável. Ocorre quando um corpo é deslocado da sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, retorna à sua posição inicial. Olha o que acontece. Se você tira ele ali do centro, joga ele para a borda de uma bacia, por exemplo, ele vai girar, só que o que acontece? Soltou. Qual é a tendência dele? É vir para baixo, porque a força-peso está puxando para cá. Então, ele vai perdendo velocidade até que ele chega ali, parou, fica preso. Então, ele volta ao seu equilíbrio, sempre. Então, vamos ver lá? Então, olha só, sempre ele vai voltar ali para o seu equilíbrio. A partir dali, ele não se move mais se não for atuado nenhuma força nele, alguém tirar, né? Então, você analisa aí que esse é o equilíbrio estável, certo?
Mas além do equilíbrio estável, nós temos o quê? O equilíbrio instável. Se o corpo for afastado, olha só, afastado da sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele tenderá a afastar-se ainda mais da posição. Olha o exemplo. Se você, aí 3 pneus, né? Tem uns que equilibra com esse aí já exagera, né? Uma apresentação, aí vamos dizer, apresentação de rua, né? Pode ser circo, mas aí aparentemente é um artista de rua. O que ele tem, ó? Aqui o que acontece? Se por acaso esse aqui sair, o corpo dele pode ir para frente ou para trás. Então, se ele perder o equilíbrio, ele não vai voltar. Do nada vai voltar para cima ali. Ele vai cair. Ele vai em direção ao chão, certo? E o equilíbrio é indiferente, se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ele permanecerá em equilíbrio na sua nova posição. Olha aí, a bola está na sua posição, você bate nela, ela, por exemplo, bate aqui e depois chega até aqui. Ó. Se ela chega até aqui, pronto. Chegou até ali. Ela vai ficar parada. Ela não vai se mover mais. Então, vamos lá? 3 tipos, né? Olha só. Equilíbrio estável. Ele tende a voltar e você pensa num objeto que você criou um cavou ali, né? Ou uma bacia. Você solta, ele vai tender... Lógico, uma bacia não necessariamente, né? Mas uma concha, vamos dizer assim. Você pega uma bolinha bem pequenininha e solta na concha, ela vai tender a ficar no centro. Se você pega aí um objeto, ele vai tender o quê? Cair, se for instável e não voltar. Por exemplo, também, se você pegasse aqui, ó, fizesse aqui, ó, jogasse uma bolinha aqui. Se você tocar nela e ela descer, ela não vai conseguir voltar para o seu local de origem. Mas, naquela configuração, vai voltar. Aqui um exemplo, né? As figuras abaixo ilustram a importância do centro de gravidade em relação às forças aplicadas no corpo. Então, olha só, aqui vai aplicar uma força nessa direção e nessa direção. Aqui, ó, equilibrando. E aqui também. O que isso significa? Se está parado, você vai ter essa aplicação de forças de equilíbrio, para o lado direito e para o lado esquerdo, em todos. Esse aqui, bem dificilmente você consegue, né? É muito difícil se equilibrar assim. Uma bola, se tiver na superfície plana, ela ficaria parada tranquilamente. Mas sempre é isso, atuando nas direções. Porque, olha onde está o centro de massa ali. Se o centro de massa deslocar minimamente... Esse aqui dificilmente, né? Mas ele não vai. Esse aqui é mais fácil. Deslocou um pouco para o lado, já foi. Porque aqui você tem que levantar esse corpo para fazer ele ter um movimento, né? Você vai levantar. Agora, quando você está falando desse aqui, ó, um toquezinho apenas, você já move ele. Um toquezinho aí. O corpo, o segundo corpo. E o terceiro, uma bola se você girar, né? Então, na realidade, sempre vai estar aí... o centro ele vai permanecer numa linha reta, porque o centro fica paradinho. Mas uma caixa tem que se mover. Então, se você analisar, então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Se você pega um objeto, tipo uma carteira, né? Eu vou colocar aqui, ó. Se você quer fazer ela se mover, você vai fazer isso aqui, ó. Ela vai mover dessa forma, tá vendo? Então, o que acontece? Ela sobe, ó. Por isso que lá tá assim, ó. Tá fazendo esse movimento. Se for para cá, a mesma coisa, tá vendo? Eu vou fazer aqui, ó, um movimento. Quando é o outro que está aqui, ó, qualquer toquezinho, o que acontece? Ele vai para um lado ou para o outro. Não vai conseguir equilibrar necessariamente tão fácil. E o redondinho não, né? Porque ele vai girando ao redor do próprio eixo como um eixo de bicicleta. Ele fica ali na mesma posição em relação ao chão. Vai todo o tempo na mesma altura. Beleza? Vamos continuar lá. Então, aí só está falando a tendência do giro, tá? Sempre vai girar em uma determinada trajetória. Olha o exemplo aí. Arquimedes, há cerca de 2.300 anos, um dia desse atrás aí, já havia observado a relevância do centro de gravidade. Enunciou algumas proposições a respeito.
Dentre elas, destacamos uma, né? A título de ilustração. Em qualquer figura côncava, o que é côncava? Tem uma cava, né? É dessa forma aqui, côncava, né? Côncava é isso. O centro de gravidade deve estar dentro da figura. Aí você pensa, como assim? Vamos lá. Centro da gravidade, ele deve estar para dentro, né? Então, o centro de gravidade aqui, por exemplo, vai estar para dentro, só que dentro, como se fosse aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Assim, ó. Lá dentro da bacia. Por quê? Se você pegar a concentração de massa da bacia aqui, né? A parte superior, aí tem toda a massa dela vindo para baixo, vai estar dentro dessa região, dentro da bacia ali, o centro de massa, não está dentro do metal, está no meio dela. É como se toda a massa estivesse naquele ponto, entendeu? É como se você pegasse toda a massa da bacia e fosse para aquele ponto, certo? Vamos lá então. Continuando aí. Vê-se nesse exemplo que nem sempre o centro de gravidade permanece ao corpo rígido, né? Ele pode estar fora. É isso que está querendo dizer. O centro de gravidade, ele necessariamente não está dentro dos corpos. Por exemplo, meu centro de gravidade, ele está no meu corpo. Um exemplo legal de você fazer, o que você vai fazer? Você vai chegar na parede, você vai chegar na parede, você vai tentar duas posições. Uma é, você vai encostar seu pé na parede, mas bem encostado mesmo, certo? Encostar aqui, ó, o seu braço e encostar na parede. Quando você encostar na parede, você encosta esse outro pé, mas encosta bem mesmo. Aí você tenta levantar essa perna aqui, ó. Tenta levantar, entendeu? Essa aqui está colada na parede. Aí você vai tentar levantar essa perna. Aí vocês depois me dizem lá no grupo e tudo mais, dá um retorno aí para ver se vocês conseguem. Lembra, encostar aqui na parede, toda essa tua região, o pé, não pode pular, tá? E tem que estar encostado, o pé tem que estar colado na parede. Aí você tenta levantar essa perna, certo? A outra é você encostar o bumbum na parede, o calcanhar, certinho, com a perna reta, e tentar encostar no chão. Tenta fazer isso, porque você vai deslocar o seu centro de massa, tá? Por exemplo, eu já tenho a perna meio tortinha, fica até massagem de ver. Eu estou aqui, certo? Se eu quero ficar em uma perna, como é que eu faço? Olha o que eu faço, ó. Eu inclino, ó, como meu corpo vai levemente para o lado, ó. Ele está indo para o lado, ó, para eu fazer isso aqui. Ou para cá, ó. Tá vendo? Eu não fico reto, ó. Eu tenho que deslocar. Eu tenho que fazer meu centro de massa ficar alinhado. Então, eu tenho um movimento. Então, é essa ideia aí que vocês vão trabalhar, certo? Então, pessoal, a aula continua, já já a gente volta.